Seja bem-vindo a mais um episódio desse nosso bate-papo, porque eu Somos Mais Que Um. Como eu sempre explico, eu gosto de explicar sempre no início, daqui a pouco eu vou te apresentar. Mas, assim, Karina, eu sempre gosto de explicar no início que não é para ser um podcast, é para ser um bate-papo. É uma conversa, e é uma conversa sobre tudo, né? Sobre carreira, sobre profissão, sobre escolhas profissionais, mas também sobre como essas escolhas impactam a nossa vida, como elas refletem quem nós somos. E hoje eu vou falar com uma pessoa diferente das pessoas que em geral eu trago aqui. Em geral eu trago muitos, né, pessoas de RH, pessoas empresários e tudo mais, mas eu acho que é muito interessante a gente mostrar outros caminhos que podem ser trilhados profissionalmente. Então eu estou trazendo aqui a Karina Gera, é Gera mesmo? Gera. E que ela vai ser apresentada daqui a pouco, vai explicar um pouco esse caminho. E eu gosto assim de pensar, né, que a carreira ela não tem um certo nem errado, ela tem a trilha que a gente escolhe, o caminho que a gente escolhe. Então, Karina, seja bem-vinda, muito obrigado por estar aqui. Eu vou pedir para você contar um pouco da sua história, quem é a Karina, de onde ela veio, como que ela começou, o que ela faz hoje, né? E aí a gente vai pegando, né, alguns pontos para a gente conversar. Então, seja bem-vinda e agora é com você. Então, conta um pouco da sua história. Ricardo, primeiramente eu quero agradecer o convite de estar aqui, né? Quero saudar todos que estão nos assistindo e convidar para que vocês fiquem até o final, porque tem muita coisa nessa história. Legal. Então, você sabe, Karina, assim, por que eu quis te convidar, né? Um dos objetivos do podcast é que meu filho está com 16 anos de idade. E ele está naquele momento da escolha de carreira. E eu tenho discutido isso muito no colégio dele, vou até fazer uma palestra lá para eles. E sempre a gente fala com os alunos, com os jovens, né, de 16, 17 anos, assim, ó, você vai para a área de humanas, você vai para a área de exatas ou você vai para a área de biológicas. E tem uma outra área que é a arte, né? A arte em geral, a música, o teatro, o design, a arte em geral, que as pessoas muitas vezes não veem como uma carreira, não veem este caminho como um caminho profissional. Comigo. Então, conta um pouco dessa sua história. Então, Ricardo, desde muito jovem, né, ainda quando criança, gostava muito da parte, né, literária. Eu fui muito incentivada a criar, né, a viver num universo imaginário. Na minha casa, né, eu nasci em São Paulo, num grande centro, né, onde as pessoas não tinham às vezes tanta proximidade, né, por ser um local assim agitado, as pessoas tinham seus afazeres, mas a minha mãe, ela sempre inseriu a gente nesse universo mesmo para brincar. Na primeira casa que eu morei tinha um quintal, então eu explorava bastante lá com meus irmãos. E a minha mãe gostava muito de ler pra gente. Naquela época, ter livros em casa não era algo tão comum. Sim. Né? Até hoje não é. Então, a minha mãe, ela tinha muitas histórias na cabeça dela. Minha mãe não foi uma pessoa que estudou, sabe? Mas ela reproduzia o que ela ouvia em histórias. Então, ela contava pra gente de tudo, até Pedro Malazarte, que era algo que ela ouvia na infância dela e ela trazia pra gente e a gente gostava bastante. Ria e pedia pra ela recontar. E conforme a gente foi crescendo, a minha mãe levava a gente na biblioteca para pegar livros. Eu lembro que a gente podia pegar 3 livros por vez. Então, eu e meus irmãos aproveitávamos bastante essas idas às bibliotecas e podíamos, né, ler. E eu me lembro quando eu fui, né, para o primário, naquela época a gente falava primário, que seria hoje o ensino fundamental, eu comecei a aprender a ler, né? Então, era diferente quando eu só folheava, né? Mas isso também é um tipo de leitura, nós vamos falar mais para frente. E a gente tinha uma aula que eu chamava de aula de biblioteca. Então, nessa aula, a gente podia ler a quantidade de livros que a gente quisesse. Então, eu me lembro de sentar, né? Tinham mesinhas, eram grupos que as crianças podiam sentar, e eu me lembro que eu ficava lá lendo. E eu não sei o que as outras crianças ficavam fazendo. Eu como se eu mergulhasse naquele universo e esquecia de tudo. Mas eu me lembro que eu lia muitos livros. Às vezes 6, 7 livros, que eram livros rápidos, livros curtos. E gostava bastante disso. Toda vez que tinha essa aula, para mim era assim, um momento que eu posso aproveitar para ler a maior quantidade de livros que eu puder.
E aí eu fui crescendo com isso, sabe? Com essas referências. E a arte, desde de cedo, ela foi muito pulsante na minha vida, sabe? A minha mãe, ela gostava de pintar. Então ela pintava panos de prato, né? Potes que eram transformados naquela época, né? Vai em casa de vó, às vezes vê, né? Aqueles vidros bonitos. Na época não tinha aquelas massinhas clay, né? De fazer modelagem. Então eles usavam durepox, pintava por cima. E a minha mãe sempre introduzia isso dentro de casa, de fazer essas coisas. E a gente vivenciava, né? O meu irmão mais velho, né, que se chama Giuliano, ele também tinha muito gosto pelas artes. Então ele desenhava muito bem, ele tinha um caderno de desenho, e eu me inspirava nesses desenhos. Eu queria chegar no nível dele, né? Ele tem 5 anos a mais do que eu, então com certeza ele já tinha uma habilidade maior, né? Quando eu ainda era pequena, e eu treinava para chegar naquele nível. Então foram essas referências que foram me moldando. E eu vinha muito para o interior, porque minha avó materna morava, a família da minha mãe ainda mora em Patrocínio Paulista, que é próximo a Franca. Minha família do meu pai é de Franca. Então eu tenho muitas raízes, né, nessas cidades. E quando eu ia na casa da minha avó costurava. E ela fazia bonecos maravilhosos. Eu tenho até hoje um cavalinho que a minha avó fez. E ela fez um para cada neto. E é um cavalinho maravilhoso, perfeito, assim. Hoje não existe esse tipo de... Parece que aquilo era costurado com afeto, Sim, né? a questão, acho que se perdeu um pouco o valor das coisas manuais, né, das coisas feitas, assim. É o que você falou, sua mãe fazia os potes, a sua avó fazia os bonecos, isso era muito comum, né, e hoje não é mais tão comum, né? É verdade, Ricardo. Às vezes eu procuro, sabe? Hoje tem muita gente fazendo coisas manuais, mas parece que a valorização disso não é tão Não é tão grande grande. mais, né? Existe aí um nicho de pessoas que valorizam muito Sim. isso, só que o custo de algo manual é muito alto. Então a gente tem algo hoje que a gente não tinha nessa época, que eram produtos importados, né, chineses, que vêm com um custo, né, muito barato. Então as pessoas hoje, né, estão ali no celular, apertam um botão, mas passa um dia, chega alguma coisa Chega a na sua coisa. casa. Então além de ser barato, é rápido, é fácil, né? E um produto manual, ele demora, assim como um livro, Sim. né? Exatamente, Você porque não tem um afeto consegue atrás, né? produzir rápido, né? A não ser que você faça alguma coisa que você só aperte um botão, igual Sim. você comprar, né? Mas o livro também ele tem, né? Essa demora. Então, a minha avó, ela tinha isso. E não só da parte materna, mas também da parte do meu pai, da paterna também. Porque o meu avô, ele era alfaiate. E Que ele é era, outra profissão que está sumindo. exatamente, ele era um dos melhores alfaiates de Franca, meu avô. E o meu avô criou 16 filhos e 3 netos sendo alfaiate. A minha avó era costureira, não profissional, mas costurava para a tropa, né? De filhos. Então eu tenho essas referências, né? De produções manuais, desde a minha infância. E eu me lembro, né? Me recordo de a primeira vez assim que eu comecei a escrever, tomar gosto pela escrita, né? Que foi na escola. Eu me lembro que a professora falou assim: vamos fazer um jornalzinho da turma, da sala. E eu me envolvia nessas atividades, era uma coisa que me chamava atenção, que eu queria participar. Eu lembro que a gente escrevia isso de forma manual, com letra cursiva, rodava-se no mimeógrafo, muita gente hoje nem sabe o que é isso, né? Cheiro do mimeógrafo. Exatamente. Então, assim, o mimeógrafo, né, ele precisa, né, de um carbono, você coloca o álcool, você gira como se fosse uma manivela, uma roldana, e aquilo sai como se fosse uma impressora, né? Mas é tudo manual. Então, era feito dessa forma. Né? E eu gostava muito de todo esse processo. Eu sempre fui me envolvendo em tudo que tinha de artes. Deixa eu pegar um ponto no que você falou. Eu sei que você vai falar, você já disse, né, que você também foi meio que levada para outras áreas antes de entrar na arte, né? Tem um autor, um pesquisador sobre educação, infelizmente já faleceu há alguns anos, chamado Ken Robinson. E o Ken Robinson ele dizia o seguinte, que o nosso modelo educacional
ele valoriza muito a matemática, as línguas e tudo mais, e ele vai tirando das crianças isso que você falou, a arte, a coisa manual, né? Aquelas coisas que a criança tem muito, mas que vão sendo tiradas da criança na educação, porque o tempo todo você está preocupado em passar em matemática, e isso vai sendo tirado e que as escolas não valorizam isso. E outra coisa interessante que você falou, é o seguinte, você falou da sua mãe, né? Do impacto da mãe. A minha dissertação de mestrado é sobre um tema chamado analfabetismo funcional. E quando a gente pesquisou isso, a variável que mais impactava a capacidade de entender o mundo, né, o alfabetismo funcional de uma pessoa adulta, era a mãe. Né? Não só o nível de escolaridade da mãe, mas os hábitos que a mãe tinha de educação, de tudo. E isso tem impacto para a vida inteira, né? Assim, é o que você falou. Essa sua história de contadora hoje de história, nós não chegamos lá ainda, mas tem a ver com a história da sua mãe, né? Exatamente. Isso é muito importante o que você falou. Eu não li ainda o seu trabalho, mas gostaria de conhecer. Hoje eu sou mãe e é exatamente isso que eu procuro, sabe? Quando eu fui, minha filha está com 3 anos, né? Ela entrou na escola esse ano. Quando eu fui buscar, né, uma metodologia de ensino para ela, pesquisei bastante escola e eu não estava preocupada minha filha aprender alguma habilidade, né? Que ela aprendesse a escrever mais rápido. Eu estava mais preocupada que minha filha tivesse interações humanas, sociais, né, socioemocionais. Porque através, né, quando a criança ela confia, né, nessa relação da mãe, a escola é uma extensão da casa. Então a criança ela precisa se sentir segura, acolhida, respeitada. Então é isso que eu busquei numa escola, sabe? De trazer para minha filha num local que fosse a extensão da nossa casa. Que ela pudesse ser estimulada a brincar, a ter as habilidades manuais, artísticas, que são importantíssimas, principalmente a música, as artes visuais, sejam quais elas forem, as artes plásticas. As crianças elas precisam disso, porque a partir daí elas vão desenvolver uma autonomia, uma imaginação que elas vão poder ser o que elas quiserem. Sim. E lá na frente, todas as crianças vão estar no mesmo nível, independentemente se ela aprendeu a falar com 6 meses Sim. ou 3 anos de idade. E isso, Karina, deixa eu pegar uma coisa nisso que você fala, porque eu também sou pai, e é uma coisa assim, né? Existe uma pressão, mas seu filho não andou ainda? Seu filho não falou ainda? Seu filho ainda não sabe ler? Né? Existe uma pressão que é colocada nos pais, como se aquilo fosse um marco, né? Que você precisa colocar ali. E essa coisa da escola, né? Você falou, eu estava me recordando, minha esposa comentou aqui com você, né? Que a gente já morou no Brasil inteiro. E dos 7 anos de idade do meu filho até os 13, mais ou menos, ele morou 1 ano em cada cidade. E nossa preocupação sempre era, primeiro, a escola. Que escola a gente vai colocar? E como a gente tinha uma dificuldade grande de conhecer, né, a qualidade das escolas ali, a gente sempre ia um pouco para aquelas escolas mais tradicionais e tudo mais. E agora, né, no ensino médio, quando ele teve a escolha, né, ele pôde também fazer essa escolha, aconteceu uma coisa muito semelhante a isso que você comentou, né? Existiam aquelas escolas muito voltadas para o Enem, resolver, passar, aprovar todo mundo, e ele acabou buscando uma, né? E ele está lá, que tinha muito esse outro lado, né? Esse lado humano, tá? Depois eu vou contar um pouco sobre isso. Então, a escola também tem esse papel, né? Tem um impacto grande. Tem. Assim, o meu ponto de vista é que o ensino ele muda. Porque se tudo muda, né? Por que a gente continua, né, dando para os nossos filhos a mesma metodologia que foi empregada há 60, 70, 80, 100 anos atrás? Né? Hoje nós temos estudos, a neurociência está aí para comprovar, né, que o nosso cérebro funciona de forma diferente. Né? Então, primeiro, a gente precisa ter esses estímulos, os afetos. Às vezes a criança ela se associa melhor a determinado grupo ou a determinada matéria por conta do professor. Sim. Né? Eu brinco que se eu conversar com 5 amigos do meu filho, hoje, todos eles querem fazer história. Aí eu pergunto, mas por que vocês querem fazer história? É por causa do professor.
Eu sei disso. Então, as humanidades estão aí para comprovar isso. Né? Então, a gente vê que nós somos seres sociais. Olha o que aconteceu na pandemia. O isolamento. Houve atraso de desenvolvimento, não só de crianças, mas também de adultos. Você pode ver a quantidade de idosos que começou a ter Alzheimer por conta de falta de interação. Nós somos seres sociais. Precisamos de sociabilizar. Então, existem escolas muito boas e tudo, né? A gente não está falando que uma escola seja ruim ou outra. Não é, são pontos de vista. Exatamente. O seu objetivo, né? Como educador, ao educar o seu filho. Qual o objetivo que você tem? Então, assim, eu opto por isso. Para que a minha filha ela tenha o máximo de estímulo para que ela escolha o que ela quiser ser. Sim. Esse é um ponto que eu acho interessante. A gente está, né, pulando aqui de assunto, que eu falei, ia ser um bate-papo e a gente vai pulando de assunto. Porque eu também me preocupo muito com a questão da educação, atuo com educação há muitos anos, então eu olho muito para a educação. E eu tenho conversado com o pessoal do colégio do meu filho, né, e tenho ajudado eles lá nesse sentido, para desmistificar um pouco essa história, né, de que assim, a gente vê os pais, e eu tenho pais de amigos do meu filho que a gente convive, e eles, não, meu filho tem que fazer medicina, porque medicina dá dinheiro, tem que fazer direito, que direito é que tem. E eu falo pro meu filho assim, faz o que você quiser, porque a vida é sua e você é que vai escolher. Ele agora está indo para o lado da educação e gosta disso, mas assim, tem que ser uma escolha pessoal, né? Não sou eu, é o meu filho, é a vida dele, né? Ele é que tem. Mas essa profissão não dá dinheiro. Dinheiro tudo dá, desde que você faz tudo que você faz com amor, com coração, né, com carinho, você vai se destacar e vai dar certo na vida, né? Exatamente. E assim, eu vejo tanto que nós, né, hoje eu como mãe, não podemos, né, interferir nessas decisões, porque eu também sofri esse tipo de interferência. Então, quando eu estava, né, para me formar, né, e ingressar na faculdade, eu recebi interferências familiares. Eles falavam assim, eu queria ter feito artes visuais. Na época chamava artes plásticas. E eu até cheguei a prestar vestibular, mas eu também fiz o exame, né, para saber qual que era, né, as minhas aptidões. E deu artes em primeiro, publicidade e propaganda em segundo. Que tem a ver com arte um pouco. Exatamente, jornalismo. Então eu optei por fazer publicidade e propaganda, então minha graduação foi feita em publicidade e propaganda, sou comunicadora social, né? E não me arrependi, gosto muito da profissão que escolhi, trabalhei muito tempo com isso, ainda trabalho, porque ainda sou comunicóloga, presto consultorias nesse sentido de fazer trabalhos para empresas, né? Eu escrevo às vezes, essa parte afetiva, eu tento sensibilizar as pessoas, então trabalho ainda com a escrita, mas eu não fiz artes visuais. Depois eu fui fazer uma pós-graduação em artes, porque aquilo ainda estava latente em mim. É como se eu não tivesse ainda resolvido a minha vida profissional, sabe? Você sabe que a sua entrevista aqui é a 48ª. E dessas 48 entrevistas, eu vou te dizer que 10, no máximo, são pessoas que escolheram um curso lá, jovens, fizeram esse curso e continuaram nisso na vida inteira. Todas as outras, a pessoa fez um curso ou por pressão familiar, ou por pressão da sociedade, ou porque era a profissão da moda, ou porque era qualquer coisa assim. E depois que se formou, no meio do curso, não era isso que eu queria. Eu queria outro caminho. E isso que você está relatando é muito comum, né? A gente, às vezes, por uma pressão familiar ou social, você vai para um emprego, para uma profissão que dá dinheiro ou que é aceita socialmente, né? E depois é que você fala, não é isso. Eu comentei com você, na minha formação em administração, eu dou aula de administração, mas sou apaixonado por filosofia. Eu fui estudar filosofia com 40 anos de idade, porque eu gostava disso, né? Então, eu acho que... E nada se perde, né? É o que você falou, você continua, tudo que você aprendeu em publicidade e propaganda fica aí, né? Tá aí até hoje. Exatamente. E isso vem de encontro com o que a gente falou. Sabe por que acontece isso? Porque o ensino muito tradicional não prepara o estudante para profissão nenhuma. Ele é genérico. Ele não mostra caminhos para você trilhar. Ele simplesmente te joga lá no último ano e fala assim, agora tem que escolher alguma coisa.
Né? E aí você tem que falar assim, mas o que é você? Ela não foi preparada para isso. Ou então a criança sofreu, né, durante a infância, a influência familiar, falando você vai ser médico que nem seu pai, que nem sua mãe, que nem sei o quê. Né? E não é assim que funciona. Então, assim, essas brincadeiras aí a gente volta pro lúdico. Né? A criança brincar de médico, brincar de astronauta, brincar de bombeiro, brincar de policial, né? Brincar, sei lá, de programador de computador, né? Sim. Todas as profissões existentes. Você deixar sua criança brincar. Sim. Porque ela vai desenvolver ali estímulos para Sim. ela saber o que ela quer mesmo. Então, o que, que eu preciso para ser médico? Né? A minha filha brinca muito de médico, isso é uma das coisas que ela gosta. Então, ontem mesmo ela estava falando, a boneca tinha sofrido um acidente, estava sem cinto de segurança, então são narrativas que ela cria. Aí ela pegou a maleta dela, pegou lá a pinça para retirar os vidros da boneca. Então, assim, ela criou os universos, ela criou as brincadeiras. Eu não limitei, não falei, é isso que faz, nada. Ela foi criando esse universo, porque ela tem repertório para isso, ela viu isso. Seja numa brincadeira, ou seja numa explicação que aconteceu. Sim. Você sabe que eu te comentei sobre o Ken Robinson, que é um cara que eu sempre gostei muito, e muita coisa dele. E ele conta numa palestra que ele fez, não sei se já ouviu um site que chama TED, né, que são de palestras, e é a palestra mais assistida do TED, apesar de ser um negócio muito voltado para tecnologia, essas coisas, a palestra mais assistida do TED é do Ken Robinson, e ele falando de educação. E ele conta uma história, e eu gosto de causa, né? Eu gosto de contar causa, sou mineiro gosta de causa. Ele conta a seguinte história, né? Que uma mãe procurou ele, na verdade, assim, ele conta a história não é nem com ele conta que uma mãe procurou o médico porque a filha estava tendo muita dificuldade na escola e ele achava que a mãe achava que a menina tinha algum problema, né? Porque ela não prestava atenção na aula, não se interessava por assunto nenhum e tal. E aí disse que ela procurou um psicólogo e que o psicólogo colocou a menina, né, assim, criança, de uns 7, 8 anos de idade, colocou a criança ali no consultório e saiu com a mãe e colocou uma música para tocar. E eles ficaram olhando pelo vidro da porta. E a menina começou a dançar. Aí esse médico vira para a menina e fala o seguinte, para a mãe da menina, fala o seguinte: sua filha não tem problema. Sua filha não, ela é uma dançarina. Ela quer a arte, ela não quer o outro lado. E esse caso que ele conta, essa menina virou a principal bailarina do balé de Nova York, né? Porque a mãe aí levou para o outro lado. Então, o que eu vejo é isso, né? Isso que você falou. Às vezes a gente é levado a abandonar este lado artístico. A gente estava desenhando com a escola lá as personas dos alunos, e existe esse aluno que é artista, é o que você falou, que gosta de escrever, que gosta de desenhar, que gosta de dançar, que gosta de tudo isso, e que às vezes não é valorizado nessa educação tradicional que vai te moldando, né? Exatamente, Ricardo. E a criança, a gente precisa entender mais o funcionamento dela, para que a gente possa falar com ela, né? E a criança, ela não tem um desenvolvimento ainda emocional, ela não consegue saber o que é certo e o que é errado até os 7 anos. Então, o desenvolvimento, né, do córtex pré-frontal, isso é um estudo neurocientífico, não sei o que estou falando, da criança, vai começar a partir dos 7 anos. Então, tudo que a gente faz antes disso está formando essa forma de ver o mundo dessa criança. Então, a gente precisa olhar muito a literatura que a gente oferece, os desenhos que a gente oferece, né? Hoje aí a gente está tendo essa guerra, tendo que criar leis para que as escolas proíbam o uso de celular em sala de aula. Criança de 7, 8, 9, 10 anos não tem que ter celular, gente. Isso aí é coisa de adulto, né? Não tem que ter rede social também. Então, ele tem um acesso a coisas que não deveria ter, que é absurdo, né? Assim, não está preparado, né, para ter acesso a coisas que tem acesso nas redes sociais. e assim, a criança ela tem que ter informação, né? Mas de acordo, né, adequado para cada idade. Então, assim, eu fico muito reflexiva em relação a isso. Como que as crianças de hoje vão ser formadas? Sim. A gente vai ter aí no futuro uma quantidade de crianças com problemas de ansiedade, que a gente já está vendo,
né? Eu não acho que seja futuro, não. Vou te dar um... Eu já não dava aula em graduação desde 2010, 11, que eu só dava aula em pós. Quando a gente resolveu ficar aqui em Ribeirão, eu busquei uma graduação, porque eu sempre fui da educação, mas eu gosto da graduação, porque a graduação se mexe com a vida da pessoa, né? E eu gosto dela. Mas não tinha como assumir o compromisso e eu voltei agora. E uma das coisas que eu observo, e os professores discutem muito, tem na sala dos professores, é isso que você está falando, exatamente o que você está falando já existe. Esse jovem que tem 18, 19 anos, que hoje está na faculdade, ele passou pela pandemia com 13, 14, e ele já foi educado pelo celular. Então, o nível, a quantidade de alunos que nós temos hoje já na faculdade, 18, 19 anos, com ansiedade, com dificuldades sociais, não é aquela ansiedade de falar em público, não, é aquela ansiedade mesmo, de chegar no dia da prova, não conseguir, clínica, exatamente. Isso que você está relatando já é verdade. Mas o que vai acontecer, doutor, é que em breve isso vai ser uma coisa que não vai ser uma exceção, vai ser um novo padrão, né? Nós estamos caminhando para isso. A minha filha, ela nunca viu televisão antes dos 2 anos de idade. Isso é uma recomendação da Organização Mundial da Saúde. Só que tem crianças hoje que já nascem com o celular na cara. Entendeu? Então, assim, qual é a dificuldade, nossa, dos pais de ver uma criança chorar? Por que a gente precisa de dar uma chupeta eletrônica para essas crianças, né? É muito mais fácil você dar o celular. Não é uma crítica, pai e mãe, que precisa de usar esse recurso. Não é. Mas isso vai afetar, né, o desenvolvimento neurológico do seu filho no futuro. Então, assim, a gente precisa realmente... eu até escrevi um material sobre isso. Um artigo que depois eu acabei publicando isso para que os pais pudessem usar um manual, né, de desintoxicação. Eu coloquei manual de detox de telas. Porque isso está muito sério. Sabe, eu tenho assim, eu vou muito em escolas, eu trabalho muito direto com crianças, né? O público que eu trabalho é crianças até 9 anos. Então, estou aí trabalhando com crianças, né, do Fundamental 1. E essas crianças, elas já estão inseridas, né? Elas não conseguem, às vezes, desenvolver um desenho. Você passa uma atividade para elas criarem, elas não conseguem. Elas ficam assim, você não tem uma foto para eu dar uma olhada? E posso aproveitar que você começou a falar disso e trazer a nossa conversa para o motivo, né, que você está aqui. Você hoje é uma autora de livros infantis, você é uma contadora de histórias. Eu queria que você contasse um pouco assim, e aí a gente pega isso que você falou e continua lá na frente, porque esse é um ponto muito importante. Traz isso para a gente. Então, por que hoje você trabalha com crianças? Como que isso surgiu na sua vida? E o que é efetivamente o que a Karina Gera faz, né, que trouxe ela até aqui? Bom, eu nunca me imaginei como escritora para as infâncias. Tá? Eu sempre trabalhei na parte de comunicação, com a minha formação. Fui gerente de grandes grupos. Sempre fui muito bem sucedida profissionalmente. Sempre estive à frente de grandes projetos, fui secretária de cultura. Que legal. Trabalhei em grandes empresas, como eu disse, né? Ajudei a desenvolver muitos projetos importantes, né? Inclusive de projeção nacional. Nunca me imaginei, mas sempre gostei de escrever. Sempre fui tímida, falei no início, antes de nós começarmos o bate-papo. Então, a forma como eu me comunico, gosto de me comunicar, é escrevendo. Então, às vezes eu preciso falar alguma coisa para você que me chateou, e eu não gosto de guardar isso para mim, sabe? Eu ia lá e escrevia e disponibilizava isso para aquela pessoa, porque eu acho que nós precisamos nos comunicar de alguma forma, seja falando, né? Mas resolver a situação. Então eu tinha esse canal de escrever. E meu primeiro trabalho, depois que me formei, foi num jornal. Um veículo de comunicação, era um grupo de rádio, né? E também de jornal. E eu gostava demais de escrever, mas não escrevia. Eu era gerente de marketing desse jornal, desse grupo. Então, depois que eu saí desse trabalho, eu fui também ser professora na Universidade de Franca, né, que eu morava em Franca nessa época.
E eu comecei a escrever, depois que eu saí desse jornal, comecei a escrever para esse jornal como articulista, né, de uma coluna que tinha lá, que saía toda semana. E eu acabei, né, sendo escritora desse jornal por alguns anos, né, com uma crônicas, contos que eu escrevi e estava lá. E eu nunca pensei em escrever para crianças, mas comecei a escrever poesia, ler poesias, me apaixonar bastante por poesia. Sempre tive livros infantis em casa, gostava de ter. Eu ia em feiras de livro e eu comprava livros de criança, porque gosto, né? Gosto da leitura. E quando fui secretária também de Cultura em Franca, desenvolvi lá a primeira feira do livro que teve na cidade. Então eu sempre fui voltada para projetos literários, gostava muito dessa parte. E em 2013, eu acho que foi 2013, eu publiquei um primeiro livro, que era sobre a história das mandalas, não tinha nada a ver com infância, nem nada, só que era a questão das cores, eu falava mais sobre cores do que sobre mandalas, sobre a interferência das cores na nossa vida. Eu comecei a pesquisar bastante, né, sobre as cores, e comecei a escrever bastante, e pintava também. Eu fui artista visual por muitos anos, assim, de pintar quadros, fazer exposições, ganhei concurso também de arte contemporânea, participei bastante, participo até hoje, né, em Brodowski tem o museu a céu aberto, e tem vários painéis meus lá nos muros de Brodowski, né, todos os anos eu vou, esse ano eu vou de novo, então participo, sempre participei, então tudo foi vindo junto e misturado na minha vida, mas a arte nunca deixou de existir, né. E aí eu tinha vários contos para crianças, como eu disse, né? E quando começou a pandemia, acho que foi um pouquinho antes da pandemia, eu resolvi transformar o meu primeiro livro em uma publicação. Você trouxe vários livros e eu quero que você mostre. As Batatas do Seu Saboroso. Tá? Esse livro, inicialmente, não tinha esse nome, ele era um livro sobre as brincadeiras lúdicas que estavam se perdendo na infância. Então, brincar com batatas era uma das brincadeiras que eu amava fazer. Né? Enquanto minha mãe cozinhava, as batatinhas viravam fazendas, né? Viravam bichos, ganhavam vida. Então, esse livro estava pronto, escrito, mas ele não tinha vida. Parece que ele não estava pronto, porque o escritor ele tem que sentir que ele está pronto. E um livro pode demorar um mês para ser escrito, ou até anos. E esse livro não estava pronto. Então ele ficou lá, guardadinho, guardadinho, guardadinho. Até que eu não estava mais morando em Franca, eu me mudei em 2017. Fui morar em Uberlândia. Segui o meu marido profissionalmente. E um dia eu voltei a Franca, porque meus pais ainda moram lá, minha família está lá. E eu falo que Franca é meu coração poético. E entrei num supermercado e estava lá este personagem. E era ele que eu precisava pro meu livro. E é o seu Aparecido Maldonado Ponce, ele existe de verdade. É um senhor que mora lá na cidade. Vou até mostrar a foto dele, se tiver oportunidade. Não sei se dá para pegar. E eu vi e falei, é ele. É o personagem que eu preciso para minha história. Então eu faltava algo visual, né? Exatamente. Eu, como semioticista, né, precisava tangibilizar a minha ideia em algum personagem. E eu dei vida a esse personagem, que é o seu Aparecido. E ele faz a narrativa do livro. Então, assim, a história dele é fabulosa. Ele é uma pessoa comum da cidade, mas uma pessoa muito querida na cidade de Franca. E eu transformei a história dele, assim, não é uma entrevista, não é uma biografia, nem nada, mas é assim, eu peguei um produto que ele vende no supermercado dele, que, na verdade, são as batatas, né? Esse produto, e coloquei um outro produto nessa história que não está à venda, que só ele tem. E aí é o segredo dessas batatas. Então o livro ele fala sobre essas batatas mágicas, né, com esse segredo secreto, né, esse tempero das batatas que só o seu Aparecido tem. E esse livro foi lançado dentro do supermercado, ele ajudou a autografar. Que legal. E nós fizemos aí uma experiência mesmo, né, literária. Esse livro é muito bacana, eu trabalhei muito em escolas, os professores gostam bastante desse livro. E aí você encontrou um caminho, né? Você encontrou um formato, vamos dizer assim. Exatamente. Porque faltava isso para eu publicar. Porque a quantidade de material que eu tinha, de livros, de poesia, de textos, histórias, né? E
Daí nós voltamos para Ribeirão Preto. Nós voltamos para próxima, né? Eu nunca tinha morado em Ribeirão Preto antes, mas eu morava em Franca e fui para Uberlândia. Fiquei 4 anos em Uberlândia e depois voltei para Ribeirão Preto. Aí meu marido começou um trabalho aqui, em Ribeirão Preto. Nós viemos para cá. E aí eu não parei mais de escrever e lançar livros. E o segundo livro também foi inspirado numa personalidade francana. Né? Eu coloquei a xerife dos animais e me inspirei numa protetora dos animais da cidade de Franca. Eu a entrevistei. Legal. Ela era viva na época e ela me contou a história dela com tanto amor, com tanto afeto, com tanto carinho, que esse foi o livro mais rápido que eu escrevi. Sim. Porque a história dela estava pronta. E aí esse livro tem uma coisa que é bacana, porque todos os meus livros são escritos em versos rimados, mas o livro, a história dela estava pronta. Então, assim, eu conto realmente a história dela, sabe? Ela resgatou leão de circo, levou para casa dela, o leão ficou dentro da casa dela. Então, assim, são histórias que foram se desenvolvendo. Então, a Maria Aparecida Bernardes Tasso foi a inspiração desse segundo livro meu, que também viveu na cidade de Franca. Já vi que você pegou um modelo que faz muito sentido, né? Nem todos os meus livros têm inspirações em pessoas, tá? Mas eu vou contar mais um que tem. Inclusive esse livro que eu tenho trabalhado ele também. Eu fiz uma contação dele recente na Livraria da Travessa, aqui em Ribeirão Preto. Fala sobre uma personagem aqui da nossa região, que é a Hebe Camargo, de Ribeirão Preto, de Franca, né, que é conhecida, que chama Patrícia. Mas o nome dela não era Patrícia, na verdade, era Sônia Menezes Piso, né? E a Sônia, ela queria ser jornalista. Só que numa época, na década de 50, as mulheres não tinham o poder de escolha, né? Então aí esse livro fala sobre isso, sobre a coragem dela de buscar o sonho, Sônia que sonha, e de correr atrás, sabe? De transformar. Então em algum momento lá ela viu que ela precisava mudar o nome dela para ninguém saber quem ela era e para preservar a imagem dela. Então ela mudou para Patrícia, ela fez muito sucesso. Foi apresentadora de um programa da Record por mais de 30 anos, né? Então ela mostra, né, que interessante, esse protagonismo. Né? São histórias, né, que muitas vezes, como aqui a primeira, né, das Batatas do Seu Saboroso, ou da Patrícia, assim, são pessoas comuns, né, mas pessoas que têm histórias muito bonitas, né, e que às vezes não são contadas essas histórias, né? Exatamente. E eu me inspiro só nessas histórias reais de pessoas comuns, porque as crianças elas não precisam de ler uma história de um castelo, de um príncipe. As histórias são muito fantasiosas, longe da nossa realidade, né? Pessoal. Então, a criança, às vezes, ela almeja um mundo, porque ela está sendo construída, tudo que a gente dá para essa criança, né? Até os 7 anos, a gente está construindo. Então, quando a gente lê, né? Essa é outra história que depois a gente pode fazer um podcast à parte para falar, né? Porque eu conto os contos tradicionais de forma diferente. A minha filha não recebe eles da forma como eles são escritos, porque eu a protejo da forma que esses contos não foram escritos para crianças, né? Principalmente Irmãos Grimm, né? Tem muito disso, exatamente. Né? Então, isso aí dá para outro pano para manga. E até, antes de você mostrar o próximo, pegar uma coisa que você falou. Não são só as histórias, né, que não são para criança. Hoje, as crianças são muito mais influenciadas pelos tais influenciadores que vendem um mundo completamente real e que eles acham que o mundo é aquilo, né? Ainda tem essa coisa da tela que você falou que vai muito por esse caminho também, né? Exatamente. E em 2020 eu também fundei um canal infantil, sabe? Que chama Arte Louquinho. Eu comecei a criar contos autorais para as crianças. Então, assim, o que eu busco? Falar de natureza. Eu busco falar de, por exemplo, a tromba do elefante. A criança imaginar situações com aquilo, né? Do pato, né? Que o pato patinava. Então eu tento fazer, né, essas brincadeiras, né, para a criança ter essa ambiguidade mesmo, né, dela trabalhar. E eu fico um pouco com medo, porque tem muitos canais do YouTube e estão aí livres para as crianças assistirem. Às vezes o pai põe lá, né, não vou citar nenhum específico, mas tem crianças apresentando programas. Sim. E isso é de uma violência tão grande
para a criança que assiste, porque a criança vai contando na narrativa dela e tem agressividade, tem violência naquilo, tem assim conteúdos que não são apropriados para crianças e uma criança produzindo. Então, assim, existe mais. Tem um consumismo exagerado em cima disso. A criança mostrando um monte de coisas ali que ela tem. O tipo de canal que mais faz sucesso é o tal do unboxing, né? Que as pessoas, principalmente crianças, né? Abrem ali os produtos. Então, assim, na minha opinião, isso não é um conteúdo para criança. Né? A gente precisa criar muito. E o pai, a mãe não está fazendo errado em deixar a criança assistir. Porque não existe um filtro para isso. Você não pode ir lá e bloquear. Não quero ver isso, não quero ver aquilo, entendeu? Você não consegue. No YouTube, por exemplo, você pode criar lá uma restrição no canal infantil, mas muito do que o próprio YouTube classifica como infantil não é. Então, quem está fazendo essa seleção para nós? É esse pensamento que a gente tem que ter, né? E me conta uma história. Tem diversos outros livros, mas também tem o que me gerou bastante curiosidade. Você é uma contadora de histórias. E o que você falou, né? A gente tem que tangibilizar, tem que ver as coisas acontecendo. E de onde entram esses bonecos que estão aí do nosso lado? Vou pegar um específico. Tá bom. Esse bonequinho é um menino curioso. Ele se chama Carlos. Ele faz parte de uma das minhas histórias. Eu criei esses personagens porque geralmente quando eu conto as histórias, eu quero dar voz àquele personagem da história, né? Esse personagem específico também é inspirado no poeta Carlos de Assunção, que é francano também. Na verdade ele é de Tietê, mas ele é cidadão francano. E chama O Tom do Tambor esse livro. Né? E o tom do tambor, ele fala sobre 3 tons. Né? O tom da pele, né? O tom da narrativa, né? Quando ele dá a voz, a poesia dele, né? E o tom musical, que são os ritmos do tambor, né? Você sempre joga com as palavras, né? A Sim. história do tom aí é... Gosto de fazer esses jogos de palavras que é justamente para a criança viajar mesmo nas minhas histórias. E o poeta, ele ainda é vivo. Ele fez aniversário recentemente, ele está com quase 100 anos. Vou pegar a foto para vocês verem. Deixa eu pegar. Então eu falo sobre a história dele e eu faço um recorte na história dele. Tá? Qual foi a primeira vez que ele sentiu o preconceito? Então ele me contou isso, é uma coisa que ninguém sabia. Então, assim, existe muita coisa. Se as pessoas procurarem hoje Carlos de Assunção, vai ter tudo sobre ele na internet, as poesias dele. Hoje ele é considerado um decano da literatura afro-brasileira. E tem coisas demais sobre ele, sabe? Eles tem artistas que transformaram em música os poemas dele. Então, ele tem documentário na Globo News sobre ele. Só que ninguém sabia qual foi a primeira vez que ele sentiu o racismo estrutural ser tocado nesse tamborzinho dele. Então eu conto essa história, né, de uma forma poética, porque quantas crianças que não sentiram isso e não sabem nomear o que é, né? Então, os bonecos, eles são os personagens da história, né? Então aqui tá o Carlos, tá a xerife dos animais. Eu já percebi que você resgatou uma coisa da sua avó, né? Os bonecos. E os bonecos? Não sou eu que faço, né? Tem uma amiga que faz. Essa é a Patrícia. Exatamente. E o seu saboroso. O seu saboroso. Então, aqui são os bonequinhos. Eu gosto de levar as crianças, gostam de ver, elas gostam de pegar os bonequinhos. Sim. Não, e eu acho legal porque assim, você contou a história da sua avó, né? Quando você contou isso, você falou muito do cavalinho que ela fez, né? E isso é um ato de conexão, né? Sim. Que você traz ali com os bonecos também. Eu falo muito isso. Até uma vez escrevi um poema sobre isso, que eu sou costureira de histórias. A minha herança é de costureiras, tanto da parte do meu pai quanto da minha mãe. Então, eu sou uma costureira também de palavras. Fala um pouquinho mais dos próximos livros. Costurar palavras. Eu gostei. A história do tom, né? Como você usou ali diversos significados da mesma palavra, né? Isso é interessante. Bom, vou falar desse livro porque eu ganhei um prêmio internacional com ele. Tá? São As Cores do Tesouro Mais Valioso. Esse livro, acho que foi em 2021, ganhei um prêmio de uma editora que chama Ases da Literatura. E foi reconhecido como o melhor livro internacional na época por essa editora. Foi publicado, distribuído em vários países. E fala sobre a importância
da gente fazer a separação e descarte de resíduos em casa. Então, como que, né, cada um de nós, com uma coisa simples, né, que está aqui no nosso alcance, pode mudar o mundo inteiro. Então, esse livro também ele é narrado, né, de uma forma também poética, e eu brinco muito com as palavras. Então, todo o meu livro tem essas brincadeiras. Então, eu estou procurando um tesouro, mas na verdade esse tesouro não é feito de ouro. Então, eu vou mostrando isso através dessa narrativa lúdica, né? Sim. E as ilustrações também são minhas. Sim, isso que eu vi aqui, que as ilustrações são suas também. São ilustrações bem simples. Eu gosto de fazer essa técnica naif. Mas isso tem um tom de infância, né? Que é legal. Exatamente. Esse é o meu universo. E ele tem esse tom, sabe? Eu acho que o infantil ele é muito poético, ele é gostoso. Quando eu vou na sala de aula, igual esse livro aqui também, ó, que eu trabalho bastante esse livro nas escolas, as crianças desenham os personagens, que é quando eu olhei a floresta por uma fresta, é um convite que eu faço para a criança olhar junto comigo, assim, de trás de uma árvore, o que a gente está enxergando lá dentro. Então as crianças elas desenham igualzinho os meus desenhos, até melhores que os meus, sabe? Sim. E elas ficam tão felizes de conseguir fazer. Sim. Quando elas conseguem dar vida a um desenho que eu fiz, da mesma forma que eu fiz, ou até melhor, elas ficam felizíssimas e falam assim, nossa, eu consegui desenhar seu desenho. Então aí eu vejo que eu estou no caminho certo, sabe? Que eu fiz uma escolha assertiva de fazer isso. E eu gosto, sabe, dessa linguagem bem simples. E aí deixa eu te contar uma história que eu comecei ela lá atrás, depois a gente vai voltar nela. O meu filho, ele está naquela idade, né, dos 16 anos da escolha, e acho que talvez por eu atuar como professor, ele sempre falava da história de ser professor e tudo. E quando teve a escolha da escola do ensino médio agora, muitos pais e amigos, não, que tem que colocar no colégio tal, porque lá eles se preparam para o Enem, que não sei o quê. E ele acabou escolhendo uma outra escola, que também tem essa preocupação, não vou dizer que não tem, mas tem um olhar um pouco mais amplo. E ele está participando desde o início do ano de um projeto que se chama Estudantes que Ensinam. Então, o que é esse projeto? Eles vão para escolas públicas ajudar os alunos com as dificuldades que eles estão tendo ali de conteúdo e tudo mais, ajudar os professores. E é aquela história, né? No início tudo é festa, todo mundo quer ir, depois sobram só os que realmente gostam do assunto, né? E ele e a namorada dele foram desses que continuaram, e agora, inclusive, esse projeto foi um projeto desenvolvido por uma aluna, que agora ela está se formando, então ela vai sair da escola, então ela está passando esse projeto para outras pessoas, e a namorada dele vai ser quem vai assumir esse projeto, e ele está junto com ela, eles estão até pensando em transformar numa outra. Mas o que mais me chamou a atenção em todo esse processo, ele está apaixonado pela história, ela também, foi a primeira vez que eles foram numa escola, e eles estão com dois grupos, alunos de 6, 7 anos de idade, e do outro lado, alunos de 12, 13 anos de idade, são projetos bem diferentes ali, né? E eles chegaram, né, a primeira vez, muito empolgados, mas também muito chocados, porque eles falavam, pai, tio, né, a namorada dele falando, os meninos não sabem ler, mas não tem, a família não ajuda. Tem um lá que é alfabetizado, mas você vê que é porque os pais ajudam e os outros não. E aí, isso foi o choque com os meninos de 6, 7 anos de idade. E eles se apaixonaram por eles, né? Os meninos são fãs deles, são apaixonados por eles e tudo mais. E aí agora eles estão pegando meninos maiores, de 12, 13. E o choque é o seguinte, nossa, os meninos com 12, 13 são analfabetizados, não são alfabetizados, não sabem escrever. E eles falando assim, como é chocante, né, para eles, entender que a educação não é valorizada naquele contexto social. Muitas vezes, não todos, né, não estou generalizando, mas os alunos que têm dificuldade, que são o que eles pegam, vêm muitas vezes de famílias nas quais a educação não é valorizada, aquilo não é visto como algo importante. Mas, mais do que tudo, né, para eles tem sido uma vivência de sair da bolha, né, que eles viveram a vida inteira numa bolha, e agora eles estão tendo um choque de realidade, para entender assim,
Isso tudo que para você é muito comum, né? Para sua filha é muito comum, isso aqui, para muitas pessoas não é. Não existe este universo, né? E isso não só na escola, que não cria esse espaço, mas também na própria família, né? Que também não dá vazão a isso. E as relações são muitas vezes, como você disse, né? Deixa eu dar alguma coisa aqui para resolver o problema, né? Mas isso entra numa questão social muito delicada. Sim. Né? Eu acredito que não seja uma questão de não valorizar. Mas é porque a educação hoje ela é uma coisa elitista. Infelizmente, a gente tem que admitir, porque não é uma questão que é familiar. Sim. Porque muitas vezes aquela família mais carente, ela não teve também acesso à educação. Perfeito. Então ela não consegue dar o que ela não recebeu. E também, muitas vezes, esse pai e essa mãe trabalham em 2, 3 empregos. Isso. E eles não conseguem, né? Não é que eles não queiram, eles não têm essa Sim. condição, né? De fornecer esse tipo de educação. Então, Sim. realmente, é algo que é lamentável, né? Mas é difícil a gente entrar nisso, porque é uma questão social muito profunda, né? Então, essa que está sendo a grande discussão que eu tenho feito com eles hoje, e eu sempre converso com eles sobre isso, porque toda semana eles chegam com uma novidade, né? Eles chegam com uma percepção diferente, né? E, assim, por exemplo, vou dar um exemplo. A minha nora, né, ela está atendendo um aluno que já tem 12 ou 13 anos de idade, e ele é analfabeto, ele não consegue escrever. E aí ela percebeu que, na verdade, ele era tido como um aluno bagunceiro, um aluno que dá problema, né? Mas na verdade ele estava se escondendo, né, atrás de algo. Quando alguém olhou para ele, deu atenção, né, e mostrou, peraí, deixa eu usar aqui uma técnica diferente, essa coisa, ele está se revelando completamente diferente. Às vezes essa falta desse olhar também, né? Eu acho sim que são importantes esses programas, né? Eu acho que a criança ela conviver, né, com diferentes, né, posições sociais, né, diferentes da dela, é um aprendizado também. Eu creio que existe realmente, sabe, uma grande diferença hoje a gente pegar o estudo privado, né, do estudo público, né? E a gente consegue notar essa, como eu trabalho em muitas escolas, né, eu consigo ver essas diferenças. Mas eu acredito que tem hoje muitos incentivos também para que a criança ela consiga, né, em algum momento correr atrás e buscar, né? E eu torço muito por isso, para que você aconteça. Sabe que isso que você falou talvez uma das maiores preocupações sociais que eu tenho, e eu sempre discuto isso em vários ambientes, e com meu filho eu tenho discutido bastante, que é o seguinte: me preocupa muito uma coisa, que é a seguinte: existe uma clara, como você disse, uma clara diferença entre o ensino privado e público nos anos iniciais da educação, ao mesmo tempo em que você tem uma transformação do mundo do trabalho causada pela IA, a gente nem falou de IA aqui até agora, que faz com que as pessoas, ao entrarem no mercado de trabalho, tenham que ter uma capacidade, um alfabetismo digital e uma capacidade de lidar com o novo, de aprender constantemente, né? Aprender ao longo da vida, são competências muito importantes. Então, eu tenho a seguinte questão, né? Se aqui na base você já começa com essa diferença, né, de oportunidades, de incentivos, de experiências e tudo mais, imagina quando este grupo de alunos chegar daqui a 10, 15 anos no mercado de trabalho, 10 anos, né, no mercado de trabalho, e um mercado de trabalho extremamente exigente, né, porque as profissões mais operacionais, de certa forma, vão sendo substituídas por inteligências artificiais, por tecnologias e tudo mais. Então, exige muito mais uma formação humana, uma formação relacional, uma capacidade de comunicação, né, de aprender constantemente. Então, isso, de certa forma, vai lá na frente, daqui a 10, 15 anos, aprofundar essas diferenças sociais. Né? Porque essa pessoa que veio aqui da escola privada, que teve todas as oportunidades, todos os incentivos, ela vai conseguir se adaptar nesse mercado, nesse mundo, vai, né, ter o trabalho,
E essa outra aqui vai chegar nesse mercado que vai exigir dela uma série de competências que não foram desenvolvidas, né? Não foram dadas a ela essa oportunidade, e aquele emprego, né, mais operacional também não vai existir. Né? Então tem um impacto social absurdo isso para o futuro. Né? Exatamente. Isso é algo que precisa, assim, às vezes até de um outro podcast, que se a gente for Não, entrar assim. nesse nível para a gente, né, realmente é uma diferença emocional, estrutural, né, econômica. Se você parar, só para dar um exemplo bem claro para as pessoas, né, na pandemia, né, uma criança de uma escola pública às vezes não tinha nenhum computador para poder fazer aula online, não tinha mãe, não tinha um telefone, né, Não tinha móvel, internet. exatamente, né, que Uhum. pudesse, né, um smartphone, né, que pudesse conectar, né, as plataformas de aula que eles ofereceram. Então, assim, são camadas difíceis. Só fala desses 2 últimos livros que você trouxe aí, porque você falou de todos eles, não falou desses 2 últimos aí, mas porque você sabe que já tem uma hora que nós estamos falando. Assuntos bons, Eles fluem. vai embora, né? Bom, então tem uma outra linha também que eu trabalho, né, que são assuntos, né, com temas socioambientais, né? Então, eu mostrei, né, para você, né, quando olhei a floresta, né, por uma fresta, o que eu ganhei o concurso, né, as cores do tesouro mais valioso. Tem Cadê a árvore da minha rua? E esse Fecha a Torneira, Dona Água Ligeira. Tem um outro também que eu não trouxe, que ainda ele vai ser lançado. Também já está pronto, que é a Abelha Carminha. Ela está já pronta, né, disponibilizada para compra no meu site, só que só de formato digital ainda. Sim. Então são livros que eu trabalho de forma lúdica, né? Esse, por exemplo, eu falo da importância de uma única árvore. Então, às vezes a gente pode explicar para uma criança 1000 vezes uma situação, mas se você coloca aquilo de uma forma lúdica, que ela vai aprender em 1 minuto. Então, os meus trabalhos todos, né, eles tentam passar muita informação com pouco. Eu sou mestre, né, em semiótica visual, né, fiz mestrado em linguística, me especializei na parte de não verbal, né, de comunicar com imagens. Que legal. Então eu trabalho muito isso com a criança, né, esse universo da criança conseguir fazer a leitura de imagens, sem que às vezes o pai precise ler, né? Mas é claro que os pais podem ler, mas a criança também consegue fazer essa leitura. E, às vezes eu mostro isso através desses desenhos. Tento trabalhar muito isso, essa parte afetiva da criança. E ela cria uma conexão com aquela história. Porque quando ela cria essa conexão, ela aprende aquilo e ela internaliza isso. Tá? E aí aqui agora ficou mais claro. Para mim, né, você tem 2 linhas, né, mais bem direcionadas aqui. Você tem essas histórias das pessoas comuns que têm histórias maravilhosas, né? Sim. E do outro lado aqui uma linha mais voltada a essa educação socioambiental, essa educação, né, que muitas vezes não é abordada na escola, né? A gente vê que ainda aquilo que se fala que o Ken Hobbes falava lá atrás, a gente só se preocupa com as competências técnicas, né? E não olha para essas aqui socioambientais, comportamentais. Infelizmente já tem 1 hora e hoje é um sábado, você é mãe, né, de uma filhinha de 3 anos de idade, então eu não quero tomar o seu tempo aqui, então nós vamos ter que encerrar, porque tinha muito assunto para a gente falar, nós nem falamos de até agora no negócio, depois você vai ter que voltar aqui para a gente falar de outro assunto. Mas assim, o que eu queria para a gente encerrar, né, que você falasse um pouco como as pessoas podem acessar esses conteúdos, esses materiais seus, onde que a gente pode comprar, como é que as escolas podem te levar, né, para poder contar histórias, escolas, livrarias, né, todas essas instituições, empresas, para contar histórias, e depois eu encerro aqui falando um pouco disso. Eu tenho o meu site, se quem quiser conhecer meu trabalho, né, é www.carinagera.com.br. Eu vou colocar na descrição do vídeo depois. E lá você vai conhecer um pouco sobre a minha história. Eu falo lá um pouco sobre mim, tenho o meu blog dentro do meu site, que eu também escrevo. Eu falo um pouco sobre as minhas ilustrações. Lá também tem um canal onde você pode conhecer os trabalhos que eu ofereço, né? Desde
idas em escolas, participações, né? Tem como comprar o meu livro na loja, no meu site também, tá? E meu livro também está disponível na Livraria da Travessa, aqui em Ribeirão Preto, quem quiser comprar, e também nas outras livrarias da Travessa do Brasil. Deixa eu ver o que mais que eu não falei. Fale sobre, fique à vontade, assim. Eu acho que é importante, né, esse seu trabalho, porque ele trabalha coisas que as escolas deixam de trabalhar, né? Sim, inclusive eu faço um trabalho muito bacana com a usina hidrelétrica de Garapava. Eles me levam nos municípios que eles atendem para fazer essa educação ambiental nas escolas. Então as empresas também podem me contratar para fazer educação ambiental, né, dentro da empresa ou, né, em forma de devolução, né, de um serviço para a sociedade, no meu caso da usina. E também tem o meu Instagram, que é Karina_Gera, quem quiser me seguir. Eu tenho TikTok, tenho LinkedIn, tenho Depois você Facebook. me passa tudo para eu colocar todos esses... É só me digitar no Google Karina Gera com G, tá? Gera uma vez de histórias. Lembra do Era Uma Vez? Sempre com alguma coisa. Essa é biótica, né? É só me achar por aí. Legal. Vamos conversar, vamos continuar essa conversa em outros lugares. Deixa eu fazer um comentário antes de eu encerrar. Quando nós começamos, você falou assim, eu sou tímida. E eu falei assim, você tímida, né? Você é contadora de histórias, como assim? E realmente, nos primeiros minutos, estava muito tímida, né? Falando baixinho, assim, muito tímida. Há muitos anos eu dou aula de oratória e coisa, e eu sempre observo muito essa questão de como as pessoas falam. E é engraçado que quando você começou a falar dos livros, você começou a falar dos personagens, a sua voz muda. Eu acho que é o personagem, né? Porque esse é o meu universo. Exatamente. Eu entrei no meu universo. Né? É o que eu vivo, é o que eu sei fazer, é o que eu gosto, é o que eu amo. É perceptível, assim, até a sua forma de falar, a postura muda, né? Quando a gente fala. E é isso uma das coisas que eu sempre falo aqui sobre carreira. As pessoas acham, às vezes, que tem carreiras certas e carreiras erradas, que eu tenho que ir para a profissão, tal coisa. E eu falo, olha, um palhaço pode ser bem sucedido. Por quê? Porque ele faz aquilo com amor, ele faz aquilo com dedicação, ele faz aquilo com... Tudo que você faz porque você gosta, você faz bem feito. Né? E tudo que você faz bem feito, de alguma forma vai ser reconhecido. De alguma forma vai ser reconhecido. Então, isso é uma lição, né, que eu sempre tento passar, e aqui o nosso podcast ele sempre foi pensado para 3 grupos diferentes. Né? Primeiro, esses jovens que estão pensando na carreira, para onde vão, e que muitas vezes ouvem o tempo todo uma pressão muito grande das famílias. Eu tenho acompanhado o caso de uma pessoa que é do nosso convívio, que é uma pessoa extremamente artística, sempre falou que queria fazer moda, sempre foi, né, por esse lado, e agora está com 16 anos e a família pressionando para ir para coisas completamente... Aí a última vez que eu a encontrei, ela, não, eu vou fazer tal curso, você vê que a pessoa estava assim, né? E isso dói, às vezes, né, para a gente que valoriza esse lado. Então, foi pensado para falar com essas pessoas, foi pensado para falar com uma pessoa que está no meio da carreira, que às vezes começou uma carreira achando que era aquele caminho e depois se viu no meio da carreira e falou, não é nada disso, eu queria ir para outro lado, né, como aconteceu comigo, e também com as pessoas mais velhas, que às vezes trabalharam a vida inteira e que agora querem buscar algo, né, efetivamente que gostam. E eu acho que a história da Karina mostra muito isso, né, assim, quando você faz a Alquema, ela disse, ela foi uma profissional de grandes empresas, trabalhou com comunicação, trabalha até hoje com isso, teve uma carreira tradicional, vamos chamar assim, mas de uma hora para outra ela falou, peraí, não é isso não, né? O que eu gosto, o que eu sempre fui, o que eu sempre fiz, é isso aqui, né? E eu acho que tem uma riqueza nisso que você está fazendo, que é o seguinte, ao mesmo tempo, né, e eu acho que talvez tenha sido um ponto de virada também na sua vida, a maternidade ajuda nisso, né? Porque ela muda a cabeça da gente, né? A paternidade, a maternidade. A gente fala, peraí, quais são as coisas importantes da vida, né? Que a gente precisa levar. E essa é mais uma história, né? Histórias são mais que são esses causos que mostram que não existe caminho certo. Existe o caminho que a gente quer trilhar, o caminho que vai acontecendo, mas qualquer coisa, qualquer profissão que você escolha, se você fizer com amor, se você fizer com coração, se você fizer com... ela será bem sucedida. Você vai ter uma boa vida. Porque
além do dinheiro, né, que às vezes a gente só olha para o dinheiro, são as experiências que contam, né? São as experiências. E é isso que, para mim, é o valor do Somos Mais Que Um. Karina, você contou aqui a história dos seus livros, né? Da Tata, né? Da Patrícia, do Tom. E para mim sempre o podcast ele foi pensado para falar de carreira, mas a grande vivência que eu estou tendo aqui é de conhecer pessoas novas, né? Conversar com as pessoas que têm histórias maravilhosas. Eu entrevistei de manhã o André Viesba, que é uma pessoa cega, que trabalha com RH e fala de inclusão, né? História fantástica. Aí você vem aqui e conta essa história, uma história fantástica. Essas histórias aqui. E é isso que é o Somos Mais Que Um. Se você gosta desse conteúdo, não deixe de seguir a gente. Nas redes sociais, a gente vai ter vários cortes aqui da Karina. E eu vou deixar todos os contatos da Karina também na descrição. E muito obrigado. Pessoal, até a próxima.